esses stories ficarão destacados. Mas também tem por objetivo dar uma orientação às pessoas que chegaram até aqui por causa dos meus apontamentos sobre esse movimento de migração para a igreja romana. Não ouso nem falar conversão, e eu tenho as minhas razões. Mas também dei uma pausa porque eu tenho muitas outras ocupações, eu não tenho como ler sequer toda a escritura para avaliar ponto a ponto, toda a história, toda a tradição, toda a patrística, e fazer como muitos fazem, arrotar por aí. Eu li a patrística, eu descobri a patrística, eu lamento se você não conhecia. Como se os protestantes escondessem, guardassem, não podem. E eu tenho aqui umas coisas bem interessantes para partilhar para você nessas histórias, que serão de grande importância até para te orientar, caso você tenha interesse em continuar estudando sobre isso. Pessoal, esse movimento que eu chamo de proselitismo, e não necessariamente de conversão de protestantes, mas proselitismo, militância, migração ideológica mesmo, tem aí as suas muitas razões, homeschooling, conservadorismo, a questão ética, tomando como base aí as divergências doutrinárias no ramo da cristandade protestante, mas esse movimento se limita ao catolicismo romano. Inclusive, esses militantes, esses conversos, esses ex-protestantes, que eu me recuso a chamá-los de fato de católicos, porque não são, basta você conhecer o que é ser católico de verdade, eles acabam não tratando da cristandade como um todo. A Igreja Católica ela é formada por 24 igrejas, sendo que 23 delas são de rito oriental, que saíram da Igreja Oriental e estão em comunhão com Roma, reconhecem o primado de Pedro a partir do Papa, mas tem a sua diversidade, tem os seus ritos, tem a sua tradição e muito mais antiga do que Roma. Quando o cristianismo chegou em Roma, o cristianismo já tinha raízes fincadas, como por exemplo em Antioquia e em muitas outras regiões do Oriente. Então aqui no Brasil, a ideia que se tem é o mundo católico romano. Não, a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por Jesus. Não foi. Você pode até usar a expressão e limitar a Igreja Católica, a Igreja Universal, a cristandade, mas a Igreja Católica em Roma não foi. Então, esse movimento se limita ao romanismo. Essa militância, esse proselitismo. Você não vê aí, por exemplo, esse protestante migrando para uma igreja greco-melquita, para a igreja católica Ciro-Malabar, que são igrejas católicas que estão em comunhão com Roma. E essa galera nem fala. Agora, por quê? Porque essas igrejas católicas orientais, em comunhão com o Papa e em comunhão com Roma, não estão preocupados em fazer proselitismo. E acreditem, esse movimento não é bom para a Igreja Católica. E eu vou dizer a razão pela qual não é bom. Porque os católicos no Brasil hoje, os católicos de internet, estão sendo catequizados, discipulados por ex-protestantes, que discipulam os católicos a partir de uma perspectiva protestante. Eu vou lhe mostrar isso em alguns exemplos aí da mídia que você certamente já deve conhecer. Então a primeira coisa que eu quero pontuar é isso. Esse movimento se limita ao catolicismo romano. E quando você pensar em catolicismo, não limite o catolicismo à Igreja Católica Apostólica Romana. Coloca mais 23 igrejas católicas aí nessa história. Uma outra observação é que eles usam discurso protestante para falar da sua fé, da sua conversão, da sua descoberta. Vamos falar aqui de Eduardo Faria, ex-pastor protestante, presbiteriano. Era presbiteriano. Uau, o cara foi 10 anos. Tipo assim, protestante não vale pataquada nenhuma. Mas se o cara saiu do presbiterianismo, da Assembleia de Deus, que é a maior denominação do Brasil, olha, o cara era pastor assembleiano, o cara era pastor presbiteriano. Então aí já vale alguma coisa. Então eles usam discurso protestante. Principalmente no pentecostalismo, no movimento neopentecostal, tem muito isso. Ex-gay, ex-bruxo, ex-satanista, ex-assaltante de banco. E as pessoas, uau, o cara era tudo isso. E no catolicismo romano está acontecendo isso. O cara é o cara não vai por causa da fé católica dele, mas por causa da fé ex-protestante dele. Então, o Eduardo Faria, ele tem aí os seus seguidores, mais de 100 mil no Instagram, pouco menos de 40 mil no YouTube, e o discurso que ele utiliza é um discurso protestante. A Bíblia me tornou católico. Gente, isso, usar a Bíblia é um discurso protestante. Os protestantes geralmente falam dos católicos. Os católicos não usam a Bíblia. Tá, eles usam a Bíblia explicada nos seus livros, nas devoções, no missal, na sua liturgia.
E agora o Eduardo Faria está trabalhando com a Bíblia, exatamente uma estrutura protestante. Estude a Bíblia conosco, aprenda a Bíblia. Ou seja, não faz parte do catequizar católico romano, que se estuda a partir daquilo que os santos escreveram, do que o magistério escreveu. E o Eduardo Faria não é parte do magistério. Ele não é parte do magistério. Ele tem, por exemplo, o curso Catolicismo Blindado. Poxa, o cara tem um padre dele, tem um bispo dele, mas ele vai aprender sobre catolicismo com um ex-protestante que passou 10 anos como pastor e que agora a luz raiou e ele sabe tudo sobre 2000 anos da cristandade, mas na verdade o que é que há? Ah não, olha, o cara é ex-protestante, você está mais interessado em ouvir um ex-pastor falar do protestantismo do que de um verdadeiro católico falar sobre a fé católica para você. Mas vamos lá, eu estou dando aqui o exemplo do Eduardo Faria, mas eu poderia falar do Daniel Silveira, que é um ex-diácono da Assembleia de Deus, cara chato pra dedéu. E é a primeira vez que eu vi um vídeo de pregação do Daniel Silveira, o cara prega gritando mais do que qualquer louco neopentecostal e ainda dá rajada de línguas estranhas. Então o que eu pude perceber desse proselitismo? Pensa aí no Eduardo Faria, que era presbiteriano, consequentemente cessacionista, predestinado, e o Daniel Silveira, que não sabe nem o que é isso, mas é pentecostal, fala em línguas, e o Eduardo Faria, enquanto presbiteriano, discorda disso, é doutrina de demônio, é língua de demônio. Aí agora o Eduardo Faria se torna católico apostólico romano, o Daniel Silveira, ex-diácono da Assembleia de Deus, se torna católico apostólico romano, está no movimento de renovação carismática, pregando, gritando e dando rajada de línguas. E o Eduardo Farias agora como ex-presbiteriano e agora como católico abraça isso numa boa. Bom, pelo menos nesse particular os caras estão unidos contra o protestantismo. O Eduardo Farias, que antes, enquanto cessacionista, não professava a atualidade dos dons miraculosos, principalmente do falar em outras línguas, agora abraça sem problema nenhum a questão da glossolalia do movimento da renovação carismática. Protestante bom se torna católico. Católico mau se torna protestante. E existe protestante bom. Protestante já é herege, isso é documental. Por mais que o Papa Francisco venha a usar aí o termo ecumênico, irmão separado, que nada mais é do que irmão condenado, irmão distante, que se não voltar vai morrer, vai se lascar, vai para o inferno mesmo. Uma linguagem ecumênica. Ah, é meu irmão separado. Mas está separado, vai para o inferno, acabou. Mas conforme os documentos oficiais, somos hereges mesmo. Somos hereges porque não estamos em plena comunhão com a Santa Sé. Então, nos debates tem aí, protestante bom dá um bom católico. Um mau católico dá um protestante. Por exemplo, o Eduardo Faria, ex-presbiteriano, ex-pastor, o cara reconhece que o catolicismo é verdadeiro. Tá, então só porque ele se tornou católico, ele era um bom protestante? Quer dizer que os outros que não têm essa ideia, esse conhecimento, mesmo sendo pessoas piedosas, não se preocupam sequer em pegar no pé dos católicos, eles são maus protestantes. E o discurso protestante é tão real que quando vai alguém para lá, a gente diz, não, é porque o cara nunca nasceu de novo, nunca se converteu de novo. Mas o cara está na igreja católica, foi batizado na igreja católica, de acordo com o Código de Direito Canônico, se você foi batizado na igreja católica, por mais que você não esteja nela, você é católico, embora não esteja em comunhão, mas você é católico. Mas o que acontece? Um católico se torna protestante. Nunca foi um católico de verdade, não conhece a doutrina dele. É um discurso protestante. Quer dizer que o discurso vale para falar de que católico que sai para o protestantismo é um mau católico, e eu não posso dizer que o cara que saiu do protestantismo para a igreja católica era um mau protestante. Não, porque ele era pastor, E daí? Existe casta? Afinal de contas, você vai negar que no ambiente católico não existem leigos que sabem mais do que padres? Leigos que são mais piedosos do que alguns bispos? Leigos que dão mais valor à tradição do que os bispos, do que o magistério, do que os legítimos sucessores dos apóstolos? É um discurso que vale para eles, mas não vale para o lado de cá. Discurso protestante. Então, protestante bom se torna católico. Será? Eu penso que boa parte desses protestantes que estão indo para lá, futuramente, questão de tempo, vai causar sérios danos à Igreja Católica Apostólica Romana. Há até aqueles que entendem isso não como conversão, mas como infiltração. E que por mais que eles não tenham essa ideia, isso vai resultar numa destruição da igreja, ou de parte da igreja, de dentro.
Não, mas não destrói porque foi fundado. Beleza, mas vai causar danos. Vai causar danos. E você começa a perceber isso a partir do momento que você começa a perceber os comentários, as divergências, as contradições. Porque cada influência tem os seus seguidores. Né? O padre Paulo Ricardo, o que o cara conhece do padre Paulo Ricardo? Eu acredito que eu estudei com o padre Paulo Ricardo mais do que muitos católicos. Tem livros que eu compro em decorrência do que eu ouço do padre Paulo Ricardo. Inclusive, o primeiro livro que eu estou lendo em inglês é a indicação do padre Paulo Ricardo, que é um livro de um pastor evangélico, sendo provida, que vai lá falar as razões pelas quais ele é contra método contraceptivo. Mas tudo bem, vamos lá. Outra coisa, desonestidade intelectual. É o que tem muito nessa galera. O que é a desonestidade intelectual? Para essa galera é o seguinte, eles começam a debater, começam a discutir, então eles entendem que o Jarber ou alguém sabe da verdade, conhece a verdade, sabe que está errado, então ele é um desonesto intelectual porque ele não quer ceder a verdade, ele não quer ler e estudar de alma aberta, ele não estuda com o coração aberto, quando na verdade para essa galera, estudar com o coração aberto é não questionar. Ele pode questionar o magistério dele, ele pode questionar o papa dele, ele pode questionar seja lá quem for, mas o protestante tem que estudar sem questionar, porque tem que se sujeitar à igreja, sendo que nem ele decidiu se ele prefere a missa tridentina ou a missa nova. Então ele quer que o protestante estude com o coração aberto, mas o coração aberto é assim, não, eu vou engolir tudo, eu não posso questionar, porque eu tenho que me sujeitar a tudo que a igreja diz. E isso é ser católico. O católico não questiona, o católico não tem que duvidar. O católico ele tem que descer de goela abaixo aquilo que foi dado pelos sucessores dos apóstolos. E se você, por exemplo, ignora as decisões do Concílio do Vaticano, você é um católico de Araque. Se você rejeita aquilo que foi escrito, professado, independente se é de fé ou de moral, você não é um católico. Você tem que aceitar o que a igreja ensina. Você não pode questionar. Afinal de contas, a igreja é mãe. Mas aí o protestante, para ler, tem que ler de coração aberto, não pode questionar. Que história é essa? E a partir do momento que a gente questiona, é um desonesto intelectualmente. Deixa eu lhe dar um exemplo. Tem uma ex-protestante que tem um canal no YouTube de resenhas literárias, e um dos primeiros livros que ela começou a resenhar foi do Jonas Madureira, um pastor batista, sobre Agostinho de Hipona, Inteligência Humilhada. E ela começou a fazer a resenha desse livro do Agostinho, do Jonas Madureira. E então ela começou, a partir desse livro, a ter outros conhecimentos sobre a patrística e tal. Ela enaltece essa obra do Jonas Madureira, porque de fato é formidável, é magnífica. Mas ela começa a procurar outros livros e começa a descobrir que ela está errada, que o presbiterianismo é errado, e ela se torna católica. E o testemunho dela foi publicado num livro de 50 testemunhos de ex-protestantes que se tornaram católicos. E então ela vai trabalhar que o Jonas Madureira é um desonesto intelectual, que ele conhece a verdade, sabe que o catolicismo romano é verdadeiro e ainda continua batista. Ou seja, então esse argumento de desonestidade intelectual é exatamente porque eles não podem vencer o argumento, diz o cara está com desonestidade intelectual. E aí a proposta do Jonas Madureira é exatamente essa. Inclusive ele escreveu agora sobre Tomás de Aquino e o conhecimento de Deus. E a proposta do Jonas Madureira é exatamente essa, mostrar para a juventude evangélica, para os evangélicos, que nós podemos estudar Tomás de Aquino, podemos estudar Agostinho de Hipona, sem, contudo, ter vontade de se tornar católico. Porque há o erro evangélico de negar o papel e a importância desses homens para o cristianismo como um todo. Esses caras têm as contribuições dele para o cristianismo universal. Olha só esse livro, Servos de Deus, do Franklin Ferreira, que é um pastor batista, e ele vai começar a falar sobre os servos de Deus na história da igreja. Ele começa a trabalhar sobre Policarpo, Irineu, Atanásio, Basílio, Agostinho, Leão Magno, Bento de Núrcia, Anselmo de Cantuária. E aí, em todas as notas de rodapé, ele fazia a citação de uma fonte bibliográfica que eu estranhei na época. Eu tenho esse livro aqui desde 2015. Poxa, o cara tá fazendo citação aqui de Bento XVI. Que negócio é esse aqui? Cara, eu comprei o livro do Bento XVI. As homilias de Bento XVI sobre os padres da igreja, o perfil piedoso desses caras, que um pastor batista também utilizou como fonte para falar da importância desses padres, desses pais da igreja, para o cristianismo universal. A devoção, o zelo pela escritura, pela piedade, pela reserva moral. Então, a partir disso, foi que eu conheci essas obras do Bento XVI, homilias sobre esses pais da igreja. E aí eu leio padres da igreja do Bento XVI, aí não me torno católico. Quer dizer que eu sou um desonesto intelectual?
Outra coisa em relação a esse debate. Eles estão vencendo, aí estão lá mostrando, tá vendo, vocês não sabem, vocês não conhecem. Ah, não conhece a história da igreja, porque é impossível conhecer a patrística, é impossível conhecer a história da igreja e não se tornar católico. Rapaz, gente, será se isso é verdade mesmo? Aí quando eles encontram um protestante que bate de frente, que responde, que vai para a filosofia, que vai para a questão teológica, aí eles usam o argumento do analfabetismo funcional. E aí diz lá, vamos voltar para a alfabetização, e eu estou vendo aqui protestante querer discutir questões de fé. Ou seja, enquanto eles estão vencendo argumento, ele está lá, um inquiridor, está lá, ele conhece história, ele conhece teologia, ele conhece os dogmas, mas quando ele é confrontado diante de uma coisa que ele não alcança, aí ele vem querer invalidar a habilidade do protestante. Um protestante querer discutir questão de fé, ou seja, ele assume com esse argumento que somente o clero, somente o magistério, somente a sucessor dos apóstolos é que tem essa competência, essa iluminação de tratar dessas questões. Mas até ele estar vencendo o argumento, ele está lá na frente, não quer saber do padre, não quer saber do bispo, ele está vencendo o debate. Mas quando ele começa a perder, ele quer convidar o protestante a fazer a alfabetização, porque ninguém tem condição de questionar fé, doutrina, questões filosóficas do dogma. Por fim, gente, dentro disso fica aqui alguns conselhos, né? A gente vai descobrindo muita literatura, essa questão do sola escritura, né, muito condenado pelos católicos, e agora os ex-protestantes, que agora são católicos, estão usando só a escritura para converter protestantes. Então é muito fácil você perceber que o protestante vai para o catolicismo, porque como Leonardo de Tírico vai dizer aqui no livro, mesmas palavras, universos distintos, que o catolicismo de hoje é um catolicismo evangélico, é um catolicismo ecumênico. Não faz muito sentido você querer usar as manchas do catolicismo medieval, porque o catolicismo de hoje é o catolicismo evangélico, com uma linguagem evangélica, irmão separado, há reuniões de oração, você já vê pregação nas igrejas católicas a partir da popularidade, né, das missas, das festas carismáticas nas TVs. Você olhar para assim, cara, tem muito padre que prega mais do que muito pastor. Isso aí é um catolicismo evangélico, um catolicismo resultante do movimento ecumênico. Então, essas pessoas limitam a sua compreensão sobre o catolicismo a partir do catolicismo moderno. Recentemente, na Jornada Mundial da Juventude, o Papa falou lá ferrenhamente, né? A igreja tem lugar para todos, a igreja é para todos, e eu entendi a fala dele, para todos, mas ele se limitou ali. É para todos, é para todos, é para todos, é para todos, e não falou nada mais disso, é para todos. Quando ele chega no Vaticano, é como se ele estivesse dizendo assim, pegadinha do malandro, a igreja tem lugar para todos, mas também tem um regulamento para a vida de todos dentro dela. Por que ele não falou isso lá na Jornada Mundial da Juventude, para o mundo inteiro ouvir? Por que ele não usou todas as palavras assim, a igreja tem lugar para todos, tem vaga para todos, é para todos, mas dentro dela tem um regulamento para a vida de todos? Porque isso não é bom para a linguagem ecumênica, isso não é bom para o diálogo interreligioso. Para o diálogo ecumênico, é bom isso, olha, venham, tem lugar para todos vocês são nossos irmãos, muçulmanos, vem, vocês são nossos irmãos, evangélicos, protestantes, são nossos irmãos. Isso é catolicismo evangélico, é uma linguagem ecumênica, é uma linguagem resultante do diálogo interreligioso, de aproximação, é uma espécie de jogar anzol para depois fisgar. Então, você estudar sobre catolicismo a partir do catolicismo do Vaticano II não faz sentido. Os caras só recorrem à patrística para poder fundamentar a questão de raízes, esquecem, eles dizem que a gente pula a patrística, né? E eles que pulam a Idade Média inteira. Não é porque o Papa já pediu perdão, beleza, pediu perdão, resolveu o problema? Reconheceu o erro, resolveu o problema? E os erros cometidos a partir da linguagem ecumênica, que são trabalhados aí entre os próprios católicos? E aí, dentro dessa linguagem, nós temos a Bíblia, que mais converte protestantes ao catolicismo, é Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. Gente, é um testemunho lindo, brilhante. É um testemunho, é uma experiência pessoal. E a partir do momento que eu leio um testemunho, por exemplo, eu leio Heróis da Fé, o livro dos mártires, a vida de santos, a biografia de algum homem, de alguma mulher, aquilo ali te estimula. Poxa, o cara viver isso aqui tudo, legal, que maravilha. É um testemunho. Então, nesse livro do Scott Hahn, tem um testemunho dele e da esposa, o percurso deles até o catolicismo. É bonito, e a pessoa pode dizer, poxa, cara, é verdade. Não, é a experiência deles, que eu li bonito, achei interessante. A gente lê imaginando, e se fosse eu com a minha esposa, talvez enfrentaríamos os mesmos problemas. Mas e aí, pastor, e aí? Sim, eu li. Sim, mas e aí? A pessoa fica esperando assim, o senhor leu e aí? Não vai passar para a igreja católica? O senhor leu e aí? Vai ficar na mesma? Eu digo, vou.
Ah, o senhor é desonesto intelectual, o senhor está resistindo à verdade. Eu não posso ler um testemunho, uma experiência pessoal e considerar como experiência pessoal. Então, as pessoas estão sendo convertidas, não convertidas, mas por influência de Scott Hahn. E aí Scott Hahn se converteu ao catolicismo em 1987. Ele foi popularizado no Brasil a partir de 2017, por ocasião dos 500 anos da Reforma Protestante, que começaram a publicar os livros dele. Por que antes ninguém falava do Scott Hahn? Scott Hahn está se matando aí há não sei quantas décadas. E agora ele está convertendo mais gente do que o próprio Cristo, do que a própria igreja. E o Eduardo Faria é um simulacro do Scott Hahn no Brasil, né? Então assim, gente, vou estudar sobre catolicismo. Pastor, a gente pega um monte de emaranhada aqui. Eu estou lendo também esse livro aqui, O Censo e as Religiões no Brasil. As razões pelas quais muitos católicos vão para o protestantismo. Não é porque não é católico de verdade. E aqui tem pesquisas que eu já vivi na experiência, na minha região e em região onde nós temos missionários. Onde lá nós temos um missionário que cuida de 5 povoados, não tem um templo evangélico, mas tem cada uma capela católica. Mas o dirigente ou o catequista lá, ele também tem um bar. Ele também tem um bar. Ele é casado lá na igreja com a pessoa, mas ele tem filhos de outro casamento. Isso é que eu estou falando, gente, de experiência de caso. E aí você quer limitar esse movimento à internet, né? Vai para o sertão do Maranhão, vem para os povoados aqui da região onde eu estou, onde as pessoas saem da missa e vão para Macumba. Onde as pessoas saem da missa e vão para o terreiro, onde as pessoas saem da missa e vão para um festejo de qualquer outra coisa. Ah, mas isso aí não é católico de verdade. Pois vai lá dizer para eles. Ah, é porque essas pessoas, como já disse São João Paulo II, não sei o que de Ligório, que quem vai destruir a igreja são os mal católicos. Pois é, eles são mal católicos porque vocês estão querendo mais converter os protestantes do que converter muçulmanos porque são seus irmãos e também não querem fazer o trabalho missionário de catequização desse povo. Aí imagina, nós enviamos um missionário, porque não tem nenhuma igreja evangélica lá. Ah, mas já tem igreja católica, beleza, mas os festejos da igreja católica nessas localidades encerram com festejo de cachaça, de fumo, de tanta coisa que acontece em emenda durante a semana. Então chega o missionário protestante lá, começando a pregar sobre santidade, abandonar o pecado. Sim, os missionários protestantes chegam pregando uma vida de santidade, de abstinência. É, mas isso aí o catolicismo ensina. Eu sei que ensina, mas lá nessa realidade, não. Eu estou falando de realidade, de casos isolados, de povoados inteiros que tem uma capela católica, que tem um dirigente, mas que não há o ensino adequado. Essas pessoas não vivem a verdadeira cristandade. Aí chega missionários protestantes pregando vida de santidade, vida de arrependimento, perdão dos pecados, abandono dos vícios, da infidelidade conjugal, a necessidade de trazer os filhos para a escola bíblica dominical, porque nessas regiões os pais vão para a missa, saem vão para os bares. E as crianças crescem em que ambiente? E não vem dizer, ah, mas isso não é catolicismo. Não é, no geral, mas nesses lugares é isso que é catolicismo. E aí os missionários começam a cativar pessoas, aí vem um sacerdote, vem um dirigente, começa a se incomodar, começa a fazer oposição, vai na casa das pessoas que aceitaram Jesus, né, no discurso evangélico. Mas eu queria que vocês, influencers, viessem catequizar essas pessoas. Que quando tem lá o período da Umbanda, eles cancelam as missas. Porque é o contexto deles. É, mas o católico de verdade não é espírita, não é umbandista. Eu sei, mas nessa realidade lá, todo mundo é. Então vocês têm muito mais trabalho dentro da própria igreja católica do que nas igrejas protestantes. Reconheça que o protestantismo não é uma ameaça ao catolicismo. Mas os próprios católicos nominais, como você ignora aí, os católicos de IBGE existem por causa dos bons católicos que estão mais preocupados em ganhar pastor protestante para o catolicismo, estão mais preocupados em ganhar teólogos protestantes para o catolicismo do que ir para essas periferias e discipular essas pessoas, catequizar essas pessoas, ensinar a genuína fé católica. Aí chega um missionário protestante, não bebe, não fuma, não vai em festa, não vive em fornicação, entendeu? Tem um casamento saudável, tem os seus problemas, mas no quesito moral, não xinga, não fala palavrão e começa a ganhar essas pessoas a partir de um testemunho conservador, a partir de um testemunho fundamentado na Escritura. E aí você vem me dizer que essas pessoas chegam no lugar onde tem católicos e começam a desviar essas pessoas da verdade. Não, elas estão lá dentro, desviadas da verdade.
E o trabalho missionário é exatamente alcançar essas pessoas que precisam, e elas chegam no protestantismo, mas é porque não conhecia a doutrina católica. É verdade, não conhecia, porque ninguém ensinou. Mas eles podem muito bem comprar o catecismo. E quando não tinha catecismo? Impresso. Como é que era feito? Então, gente, eu findo por aqui essas histórias, dando esses conselhos para vocês. Não tente provar que o protestantismo é verdadeiro. Não estude para provar que o catolicismo é falso. Não. Tenha cuidado com a linguagem ecumênica, com o diálogo interreligioso. Até que ponto isso é bom